Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Para você que está acompanhando conosco no canal Orvalho da Manhã, o curso bíblico, a Bíblia ensina. Nas duas lições anteriores, nós vimos a primeira lição, nós vimos a respeito do tema Bíblia, né? A revelação divina. E no tema número 2, nós vimos salvação, né? Conhecendo a salvação. Todos esses dois estudos estão aí postados em nosso canal. Caso você ainda não tenha visto, procure aí na lista aí das postagens, né, dos vídeos, e você vai encontrar então o estudo número 1, o estudo número 2. Hoje faremos o estudo número 3 do curso A Bíblia Ensina. E o tema do estudo número 3 é a volta de Jesus. E nós vamos conhecer hoje a respeito deste tema. Já pensou algumas vezes se este mundo realmente vai acabar? Ou como e quando será o fim do mundo? Muitos ficam angustiados sem conhecer as respostas para estas perguntas. Também estão preocupados com o desemprego, as injustiças sociais, a violência urbana, a miséria, a fome e as guerras. Será que o mundo vai acabar por causa destas coisas? Vai demorar muito tempo até isto acontecer? Há esperança para o futuro? Jesus, meu amigo, minha amiga, Jesus é a nossa única esperança. Ele verdadeiramente vai voltar a esta terra para eliminar o pecado, a injustiça, o sofrimento e a morte. Ele voltará para dar vida eterna a todos que acreditaram nele. E nós vamos então, aqui, como temos feito até esse momento, eu vou levantar aqui algumas perguntas. Nós vamos procurar as passagens bíblicas e então respondermos às perguntas. A primeira pergunta que nos é proposta é a seguinte: que maravilhosa promessa fez Jesus? Isso mesmo, Jesus, nos seus últimos momentos aqui nessa terra, ele fez uma promessa para os discípulos e para todos aqueles que viessem a crer nele. E nós vamos encontrar a resposta para esta pergunta no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Se você ainda não pegou, pegue aí a sua Bíblia. Se possível, pegue também um caderninho, anote a pergunta e, posteriormente, a resposta. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Já encontrou a passagem aí? João, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Caso você tenha dificuldades para encontrar a passagem, não se preocupe, pause o vídeo, encontre a passagem e aí prossiga após ter encontrado. Diz assim: palavras do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está vendo aí a promessa que Jesus fez para os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores, para mim e para você? Jesus, então a resposta é: que maravilhosa promessa fez Jesus? Jesus prometeu voltar para nos buscar. Amém? Vamos para a pergunta número 2. Como
devemos considerar essa promessa? E essa resposta vai estar na carta do apóstolo Paulo para Tito. Ela vai estar ali entre Hebreus e 2 Timóteo. Novamente, aconselho você, pause o vídeo, encontre e depois dê continuidade, ok? Encontrou aí? Vamos lá? Tito, capítulo 2, verso 13. Vamos ler o versinho 13 então. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, como devemos considerar esta promessa, a promessa que Jesus nos fez? Nós devemos considerá-la como uma bendita esperança, pois é realmente uma promessa maravilhosa, né? Nós devemos estar com a nossa fé firmada nesta bendita esperança. Então, como devemos considerar essa promessa? Uma bendita esperança. Pergunta número 3. De que forma Jesus voltará? E nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 30. E você já encontrou aí, Mateus 24, nós vamos ler também o verso 29. Esse trechinho aqui do Evangelho de Mateus está falando sobre a vinda de Jesus, né? Verso 29 diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Agora sim, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, preste atenção, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Para complementar, vamos ler também o 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma à outra extremidade dos céus. Amém. Então, de que forma Jesus voltará? No verso 30 diz que ele virá sobre as nuvens, com poder e muita glória, e acompanhado dos seus anjos, que é mencionado aí no verso 31. Então, a resposta é sobre as nuvens. Vamos para a quarta pergunta. Quantos verão a gloriosa volta de Cristo? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Então, quantos verão a gloriosa volta de Cristo? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, quantos verão a gloriosa volta de Cristo? A palavra de Deus, aqui no verso 7, diz que todo o olho verá, e todas as tribos da terra, ou seja, todos os povos, todas as nações, né? Então a resposta seria: todos os que estiverem vivos na volta de Jesus, neste evento glorioso que vai estar acontecendo. Todo olho verá. Um detalhe importante aqui para a gente, no início do verso, diz assim: eis que vem com as nuvens. Está vendo? Apocalipse está reforçando o que foi dito em Mateus 24. E se você analisar, isso é importante ao estudar a palavra de Deus. Preste atenção, isso é muito importante. Toda vez que estudar a palavra de Deus, faça uma oração. Peça a orientação, a guia do Espírito Santo. Segundo ponto, lembre-se que a palavra de Deus não se contradiz, pelo contrário.
ela vai sempre reforçar o que já foi dito em algum ponto. Melhor forma de estudarmos a palavra de Deus é um pouco aqui, um pouco ali. De Gênesis a Apocalipse. Ok? Lá em Mateus 24, no verso 30, diz que Jesus viria sobre as nuvens. E você vê a confirmação aqui no livro de Apocalipse, no verso 7. Eis que vem com as nuvens. Está vendo? Então, e as duas falas aqui são da mesma pessoa. Lá em Mateus 24, quem está falando é Jesus. Ele está falando para os discípulos. Aqui, em Apocalipse, quem está falando é Jesus. Ele está falando para o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Correto? Você pode confirmar isso vendo o verso 1 aqui do capítulo 1, que inicia assim: revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Então, é o próprio Jesus que está afirmando que quando ele voltar para nos buscar, a mim e a você, ele vai vir sobre as nuvens e todo o olho, todo ser vivo, vai ver este evento glorioso. Vamos para a quinta pergunta. Qual o objetivo da volta de Jesus? Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus 16, verso 27. Qual o objetivo da volta de Jesus? Verso 27 nos traz a resposta. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, a resposta é: o objetivo de Jesus é retribuir a cada um conforme as tuas obras. Eu gostaria de passar com você mais uma passagem bíblica, que nós víssemos aqui, mais uma passagem bíblica. Está lá em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Veja que o sábio Salomão deixou registrado aqui, inspirado por Deus, e tem a ver com essa questão da retribuição aí. Ele disse o seguinte, verso 13 do capítulo 12: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Preste atenção. Se você já ouviu dizer alguém falando: mandamento é coisa de judeus. Aqui Paulo está dando ênfase, Salomão está dando ênfase que é o dever de todo homem. Ele não está falando apenas para o seu povo, para todo homem. Agora o verso 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, a resposta para a nossa pergunta é: qual o objetivo da volta de Jesus? Jesus vai voltar para buscar aqueles que o esperaram? Sim, esse é um deles. Mas um dos objetivos é trazer a retribuição. E aí eu faço aqui uma ligação com as palavras do sábio Salomão. Retribuição para aqueles que fizeram boas obras é ir com ele para o céu e para a eternidade. E para aqueles que fizeram as más obras, isso nós vamos ver num estudo futuro aí, mais à frente. Então acompanhe os estudos e você vai ter também essa resposta, ok? Aqui nós encerramos as séries de perguntas, mas eu gostaria de levantar com vocês mais algumas passagens bíblicas que vão nos dar também aí um entendimento maior a respeito desse tema, a volta de Jesus. Haverá sinais no mundo, no nosso planeta, nas nossas vidas, que nos ajudam a ter uma ideia, uma noção se a volta de Jesus está próxima
ou se ainda está num tempo distante. Primeiro sinal que nós podemos ver aí, guerras e rumores de guerras. Vamos ver Mateus 24, verso 6. Então, Mateus 24, verso 6, nos traz a seguinte assertiva. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Eu sei que vai ter muitos aí que vão dizer: mas guerra, sempre teve guerras, desde que a terra é terra, desde que o homem existe, sempre teve guerras. E é a verdade, sempre teve guerras. Mas o que vai nos ajudar a entender que essas guerras são diferentes das que sempre tiveram? É a proporção. No século XX, ocorreram 2 guerras mundiais. Por isso, ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes e 2 trilhões de dólares e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Então, a proporção das guerras, né, e dos rumores de guerras é que vão evidenciar como um sinal, vão se tornar evidência como um sinal da brevidade da volta de Jesus. Vamos ver agora o verso 7. O verso 7 diz assim, é mais um sinal para a gente estarmos atentos. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu sei que também vão dizer, mas também sempre houve fome, terremotos, essas coisas sempre aconteceram. Mas eu vou dar mais um exemplo aqui para você da proporção, de como isso tem aumentado de maneira exorbitante. Vamos lá, a fome. Temos 1 bilhão de pessoas, e olha que esses dados que eu estou apresentando aqui já são antigos, tá? Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. As pestes e epidemias, né, as doenças, nós vamos ver aí, nós já tivemos aí nas últimas 3 décadas, doenças como da vaca louca, vírus ebola, o câncer, né, que é uma epidemia, a AIDS, né, e recentemente agora tivemos aí a Covid, né, que também foi uma dizimadora de vidas aí. Mateus 24, verso 24. Um terceiro sinal aí que nos mostra a brevidade da volta de Jesus. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, nos últimos dias se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas, e preste atenção, muitos baseiam a sua fé em ações sobrenaturais, né? Eu creio porque eu vi, fulano chegou numa cadeira de roda e saiu andando. Temos que tomar cuidado com isso. A base para a nossa fé deve ser sempre as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Cuidado! O verso diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para reforçar essa fala aí, eu gosto sempre de ler também 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? 2 Coríntios, capítulo 11, nos versos 14 e verso 15. Lembrando sempre que você pode pausar o vídeo
encontrar a passagem e depois dar continuidade. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15 diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, não devemos confiar, dar crédito a qualquer um, seja ele pastor, bispo, presbítero, padre, enfim, seja qual o nome que ele use, o título que ele use. A base da sua fé, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem que ser as Escrituras Sagradas. Se não houver o que essa pessoa, esse líder, está te orientando, se por trás da palavra dele não houver, ou à frente da palavra dele não houver um assim diz o Senhor, provando na palavra, não dê crédito, porque Satanás, ele está trabalhando para enganar, como diz aqui, se possível, os próprios eleitos, ou seja, os escolhidos, né? Então, o quarto sinal aí, falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais, falsos milagres. O quarto não, esse foi o terceiro. Agora nós vamos ver o quarto, decadência moral. Nós vamos encontrar na carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo escreveu ao seu servo Timóteo 2 cartinhas. E na segunda carta, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele diz o seguinte: preste atenção, depois reflita, puxe aí na memória o que você tem visto no dia a dia deste mundo, nos noticiários, e veja se isso está acontecendo ou não, né? Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O quinto verso. Tendo forma de piedade, ou seja, parecendo uma ovelha, um cordeirinho. Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O verso 4 e o verso 5, para mim, eles são significativos, porque diz assim, que esses homens dos últimos dias, eles serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecem bons homens, parecem homens de Deus. É o que falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15. São ministros de Satanás, né? Tendo forma de piedade, negando a Deus, entretanto, o poder. Foge, o conselho de Paulo para Timóteo e para mim e para você. Foge também destes. Então, foram apresentados aí 4 sinais: guerras, rumores de guerras, fomes e desastres na natureza, falsos cristos, falsos profetas e a decadência moral. Quem são os preparados, né? Isso aí nós vamos ver no estudo aí mais à frente. Nós vamos estudar no estudo do milênio, que fala sobre o milênio. Mais à frente eu convido você a estar acompanhando aí cada estudo e nós vamos ver aqueles que vão estar preparados. A volta de Jesus será um acontecimento real e visível por todos. Algo que o ser humano não pode imaginar plenamente por causa da glória e majestade produzida pela presença de Cristo,
e o terror dos ímpios que não estarão preparados para ver a volta de Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, versos 31 e 32. Meu irmão, minha irmã, você deve estar pensando, e agora? O que eu devo fazer com essas informações? Como eu vou estar preparado para encontrar com o meu Senhor Jesus? E eu vou te dar aqui 4 dicas do que você deve fazer. Também, aí em 2 Timóteo, está aí do ladinho aí, se você não fechou a sua Bíblia, né? Na última passagem que nós lemos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, nos dá o seguinte conselho. O que nós devemos fazer para aguardar esse encontro com Jesus, que eu creio que será em breve? 2 Timóteo 4, verso 8, diz assim: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer? Primeiro, ame e deseje a volta de Jesus. Amém? Segundo, vamos ler aí em Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação agora mais perto está do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, segunda coisa que eu e você devemos fazer, preparar-nos para este encontro. Terceira coisa que nós devemos fazer, nós encontramos em Mateus 24, no verso 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A terceira coisa que eu e você devemos fazer para aguardar a volta de Jesus é ajudar na pregação do evangelho. E a quarta e última, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 21, nos versos 28, Lucas capítulo 21, verso 28 ao 31. Diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Então, a quarta é: estejam atentos aos sinais dos tempos. Quando Jesus voltar, meu amigo, minha amiga, cada um terá concretizado o seu destino eterno. Os que aceitaram a salvação de Jesus receberão a vida eterna. Os que rejeitaram receberão a condenação eterna. Todos estarão incorruptíveis e serão arrebatados para o céu. Lá ficarão com Jesus por um período de 1000 anos e em seguida retornarão a esta terra que será renovada e aqui viverão eternamente como o Senhor. Amém? Então tome hoje, agora, a decisão e diga: sim, eu creio que na segunda vida de Jesus em breve e também quero preparar-me para estar com Ele no céu. Amém?
No próximo estudo, nós vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito da morte. Aguardo você lá. Um forte abraço, que a paz e a graça de Deus o Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com você.